Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Clerijane e na aula de hoje nós iremos dar continuidade aí ao nosso assunto sobre circuito elétrico, tá? Então vamos lá, ó. Na aula passada nós falamos aí um pouco sobre o que é um circuito, né? Vimos que o circuito, ele tem a função, o objetivo do circuito é conduzir energia elétrica, não é isso? E aí nós falamos sobre uma característica importante. Falamos sobre a fonte de energia. Vimos que os materiais eletrônicos, né, eles precisam de uma fonte de energia para poder funcionar. Vimos até um exemplo do drone, não é isso? Então, vimos que os materiais, para que eles funcionem, os materiais elétricos, eles precisam de uma fonte. Essa fonte pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, né? Ou pode estar conectado diretamente aí à tomada, tá bom? Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre a corrente elétrica, tá certo? Nós vimos aí também o conceito de tensão, né? Tensão ou diferença de potencial, né? Vimos que cargas, na aula passada, nós vimos que cargas opostas se atraem, cargas iguais fazem o quê? Se repelem, tá? Então, vamos lá. Isso é importante para que a gente possa compreender aqui. Unidade 5 aí, página 147 a página 149, tá bom? Então, vamos falar, ó, continuar falando sobre o circuito elétrico e hoje circuito elétrico, e na aula de hoje nós iremos falar sobre a corrente elétrica, tá bom? Então vamos lá, meninos, ó. A tensão elétrica que o gerador estabelece no circuito elétrico, ele faz com que as cargas existentes se movam de forma ordenada em uma única direção preferencial. Então, quando a gente fala de corrente elétrica, nós estamos falando, ó, dessas cargas que passa aí pelo circuito, tá certo? E aí, ó, a tensão elétrica, né, que é justamente a tensão elétrica, a diferença de potencial, né, que são esses elétrons que apresentam cargas contrárias aí, ó, a tensão elétrica que o gerador estabelece, né? Lembra que é o gerador? O gerador é aquele equipamento que transforma uma energia em outro, tá? Ó, a tensão elétrica que o gerador estabelece no circuito faz com que as cargas existentes se movam de forma ordenada em uma direção preferencial. Então, veja, nesse movimento, meninos, se estabelece o que a gente chama de corrente elétrica, tá? Que faz com que o equipamento funcione. O equipamento, ele funciona porque está vendo o quê? Está passando aqui através do circuito uma corrente. Imagina aqui, ó, eu tenho esse equipamento, tá? Uma mesinha digital que eu estou utilizando aqui para facilitar as nossas aulas, né? Eu escrevo aqui. Então, veja, aqui é um equipamento elétrico, tá? Está conectado aqui a minha fonte, que é o CPU, tá? E aqui, ó, existe o circuitozinho, tá? Então, dentro aqui desse circuito, eu tenho a passagem de corrente elétrica. Esse equipamento, meninos, ó, só funciona, tá vendo aqui uma luzinha acesa, tá? Então, ele está funcionando. Ele só funciona por quê? Porque existe aqui uma corrente, tá? Fazendo com que esse aparelho, ele funcione direitinho. Então, veja, a corrente elétrica, quando a gente fala de corrente elétrica, na verdade, nós estamos falando do fluxo, de um fluxo ordenado, tá? Das cargas elétricas que estão presentes no circuito. Então, existe aqui um fluxo ordenado, né? Onde ele passa, né? Ele transita, ele flui dentro do meu circuito. Ele está presente no circuito e essas cargas, elas são organizadas. Elas passam, elas andam, né? E um caminho que a gente diz que é ordenado. Então, observe aqui, ó.
coloquei essa imagenzinha aqui só para que vocês possam entender. Imagine que essa imagem, né, nós temos aqui, ó, o circuito, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Então, imagine, ó, que nós temos aqui o circuito. Nós temos aqui o circuito, tá? Ó, nós temos aqui um circuito. E aqui dentro do circuito, ó, esses rapazinhos, ó, volts, tá vendo? Em amperes, eles estão o quê? Transitando, eles estão andando aqui dentro, né? Vamos dizer assim. Eles estão, ó, eles são a corrente elétrica, né? Que eles estão aqui, ó, andando em um fluxo ordenado, tá? Eles têm uma direção, certo? Então, a corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que está presente dentro de um circuito, que estão presentes no circuito. Então, observe, nós temos aqui, de novo, outra imagem, ó, uma pilha, né? Cargas positiva, carga negativa. E observe que o circuito, as cargas, ela vai do maior para o menor. Então, ó, existe aqui um fluxo ordenado de cargas, certo? Cargas que nós chamamos aqui de elétrons. Esses elétrons, eles fluem, ó, do polo positivo para o polo quê? Negativo, porque lembra que cargas opostas, elas fazem o quê? Elas se atraem. Como o circuito está fechado, esses elétrons fluem aqui, fazendo com que essa lâmpada acenda. Professora, e se esse circuito aqui, ó, fosse rompido, a lâmpada ela não ia acender. Por quê? Porque não tem como os elétrons o quê? Passar. Tá? É por isso que a gente diz que o circuito elétrico aí, ele tem que ser fechado, né? Para que ele possa aí gerar essa energia que a gente precisa, tá? Um exemplo aqui simples, ó, que eu trouxe para vocês. Imagine aqui uma torneira. Vamos imaginar aqui uma torneira, certo? Ó, a água, imagine aqui que eu tenha uma mangueira, tá? E aí, o que é que vai acontecer? A água, ela flui do terminal de maior pressão, né? Quando eu conecto lá a mangueira e ligo a torneira, vai ter maior pressão. Então, a água ela vai fluir do terminal que tem maior pressão para o de menor pressão, que é quando vai sair lá, certo? Então, essa pressão, ela acontece de forma o quê? Ordenada em um único fluxo. A corrente, no caso, a corrente elétrica, ela flui do maior potencial, né, que é o que? A carga positiva, para o menor potencial, que tem a carga o quê? Negativa. Ok? Então, ó, cargazinha positiva, os elétrons, eles vão fluir, tá? Até, ó, circuitozinho fechado, vai fazer com que esse aparelho aqui funcione, né? E ele vai fluir até aqui o polo negativo, ok? Aí veja, meninas, a intensidade da corrente elétrica. Quando a gente fala de intensidade, nós estamos falando de uma medida, tá? De uma unidade de medida que, de acordo aí com o sistema internacional, é dada em amperes, certo? Um azinho. E aí, ó, nós temos aqui outra imagem, né, de um circuitozinho, como eu já expliquei para vocês, tá? Os equipamentos elétricos, meninos, ó, eles apresentam informações muito importantes sobre as suas características, como, por exemplo, o valor da tensão elétrica, tá? Na qual devem ser ligados e a intensidade da corrente elétrica necessária para que funcione de maneira adequada. Então, se a gente olhar bem direitinho aí nos materiais, principalmente nos eletrodomésticos, ele vai vir lá com as informações, né? Ó, 220 volts, que é a tensão elétrica. Ó, a corrente elétrica, ó, a intensidade da corrente, que é dada em amperes, certo? Então, essas informações que aparecem aí nos equipamentos e são obrigatórios, eles são extremamente importantes na hora que a gente for fazer o quê? Utilizar.
certo? E essas informações vai evitar que os nossos aparelhos sejam danificados, ocorra algum tipo de acidente, enfim, tá? Então vamos lá, ó. As informações, como eu falei para vocês, as informações presentes nos equipamentos são importantes, pois evitam que ocorram acidentes, como choques elétricos, ou que os aparelhos estraguem ou até incendiem, tá? Ó, às vezes a gente não entende. Aqui tem uma mocinha usando um T, por exemplo. O T a gente gosta de colocar para que a gente possa ter acesso, né, a mais fontes. Só que o que é que acontece? Isso aqui é muito perigoso. Por quê? Porque uma vez que a gente usa o T e a gente coloca várias, né, utiliza ele como várias fontes, vai haver o que? Uma sobrecarga, certo? E essa sobrecarga, ela pode ocasionar, meninos, ó, incêndios, certo? Então, tem que se ter bastante cuidado, né? Então, outra coisa, ó, a gente pode ter acidentes, né? Eu vou falar daqui a pouco mais um pouquinho sobre isso, como choques e outras coisas, além de poder, ó, queimar equipamentos, né? Quando esses são usados de forma incorreta e etc, tá? Meninos, o estabelecimento da corrente elétrica, ela pode produzir alguns efeitos, tá certo? Então, veja, ó, a passagem de corrente elétrica por um condutor, tá? Pode provocar diferentes efeitos que variam de acordo com a natureza do condutor e a intensidade da corrente elétrica que o certo? Então, veja, nós temos aí o condutor, né? O fiozinho, o condutor, que pode ser aí, ó, né? Aqui eu tenho um condutor. E aí, quais são os principais efeitos? A gente pode ter aí um efeito térmico, tá? Nós podemos ter aí um efeito químico e um efeito fisiológico. Vamos ver cada um. Efeito térmico. Ó, observe que eu falei o seguinte: a passagem da corrente, né? Quando essa corrente ela tá passando aí pelo condutor, pode provocar alguns efeitos, meninas. Esses efeitos, eles podem ser positivos e eles podem ser negativos, tá? É importante a gente observar isso. Quando eu falo do efeito térmico, eu estou falando aí de quando as cargas elétricas, ó, elas encontram certa resistência para se movimentar pela estrutura do material condutor, ok? Então, o efeito que podemos observar é o aquecimento do material. Então, quando eu tenho essas cargas aí elétricas positivas, negativas, esses elétrons, né, que andam aí pelo circuito, né, pelo condutor, que a gente chama, pode ser o fio, né? Quando as cargas elétricas, elas encontram aí uma certa resistência para poder se movimentar por essa estrutura, ó, o efeito pode ser observado o efeito de aquecimento. Ou vocês nunca prestaram atenção, por exemplo, a TV. A TV, ela a gente pode observar que algumas TVs liberam uma quantidade de energia que a gente passa por ela, tá lá quente, 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 né? Efeito térmico, certo? Ó, o celular também. Já observou que às vezes a gente tá usando o celular ou falando no telefone que ele fica quente? Isso é porque, ó, as cargas elétricas elas estão encontrando uma certa resistência para se movimentar aí pela estrutura do material condutor. E lembre, o celular, por exemplo, nosso celular, existe o que lá dentro? Existe uma fonte, né? Uma fonte de energia que faz com que o meu aparelho funcione. Então, ó, para que esse aparelho funcione, o botão, tudo direitinho funcione, vai haver o quê? Uma condução da corrente pelo circuito que está ali dentro, tá? Então, por exemplo, existem os efeitos negativos, né? Como eu falei para vocês, ó, aquecimento aqui, ó, o celular quando ele esquenta, o computador também, nós temos aqui a TV, mas a gente também tem os efeitos positivos, como, por exemplo, a utilização do chuveiro elétrico.
né? O chuveiro elétrico, ele tem a função mesmo de liberar aí de aquecimento, aquecer o material para que a água saia quentinha. Então, um efeito positivo. O secador também, ele tem a função de quê? De fornecer energia para secar aqui os cabelos, a prancha. Então, observe, os efeitos eles podem ser positivos, mas eles também podem ter o quê? Efeitos negativos. E aí a gente precisa observar isso, tá? A gente precisa observar e ter bastante cuidado. Vamos lá para o outro efeito. Ó, o efeito químico. O efeito químico, meninos, ó, ocorre quando a corrente elétrica ela pode estipular reações quando passa por determinados materiais. A passagem da corrente elétrica pelos constituintes da bateria de um veículo, por exemplo, ele estimula reações químicas que produzem cargas elétricas que carregam a bateria enquanto o motor está o quê? Funcionando. Enquanto o motor está em funcionamento, tá? Então, aqui são efeitos químicos. E nós temos também os efeitos fisiológicos, tá? Olha lá. Quando a composição dos seres vivos, principalmente por causa da presença de água, os torna condutores naturais de corrente elétrica. Ao percorrer o corpo de um ser vivo, a corrente elétrica causa efeitos e consequências diversas, os chamados choques elétricos, tá? Que podem provocar pequenas contrações musculares, como é o rapazinho aqui, ó, imagine. Ou até, meninos, a depender aí da corrente, tá? Pode levar à morte, tá? Essas consequências, elas dependem da intensidade da corrente elétrica, ok? Então, existe aqui o nosso corpo, né? O nosso corpo, como diz, nós somos formados aí basicamente por água. E a água ele é um excelente condutor de corrente, tá? Então é por isso que é muito perigoso, ó, a gente, por exemplo, utilizar aparelhos elétricos de pé descalço, tá? É muito perigoso a gente, quando for mexer em algum equipamento aí elétrico que está conectado a uma fonte, a gente precisa estar sempre estar calçado, tá? A gente precisa ter bastante cuidado com os choques, porque, como diz, pode provocar pequenas contrações, mas também, a depender aí da corrente, da intensidade da corrente, pode levar à morte do indivíduo, tá? Então, bastante cuidado com isso, tá? Manuseando qualquer equipamento aí elétrico, calça o pé, tenha cuidado, tá? Para que você não venha, para que não venha ocorrer acidentes graves, tá bom? Então, meninos, ó, por hoje é só, tá? Vocês irão fazer aí a atividade da página 152 do livro de vocês e aguardo vocês no plantão de dúvidas, tá bom? Um grande abraço e até mais.